Olá, pessoal! Hoje, nesse vídeo a gente vai enfocar um pouco mais a redação no Enem, né? Vocês vão receber, acompanhado desse vídeo, um material para vocês acompanharem, né? Um slide aqui que eu criei sobre esse assunto, tá? Além do texto que tem lá no nosso blog também sobre o Enem, né? Então hoje eu só vou conversar um pouquinho, né? E sempre deixo à vontade para vocês me enviarem as perguntas, o que mais vocês gostariam de saber sobre o assunto, tá? E fiquem à vontade para isso. Primeiro, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio e ele foi criado, ele começou a ser implementado a partir de 98. Só que naquela época ele não era obrigatório para acesso à maioria das universidades. Ele era apenas utilizado para avaliar a qualidade dos nossos estudantes quando saíam do ensino médio. Nem era obrigatório, as pessoas se inscreviam, só se inscreviam as que faziam a prova as que queriam, né? Mas com essa finalidade de avaliar a qualidade do nosso ensino médio. Ele, depois de um certo tempo, passou a ser utilizado pelo SISU, que é o Sistema, né, de Acesso às Universidades, no qual você se inscreve depois que sai a nota, né, e para ter acesso às universidades cujo ingresso é feito pelo Enem, né? Além disso, ele também serve como critério para bolsas de estudo, né? E o Ciências Fronteiras, enquanto, né, o programa Ciências Sem Fronteiras, enquanto ele durar, a gente não sabe por quanto tempo, né? E também como critério para o ProUni, né? Então, o Enem, ele também tem esses critérios. Em relação ao gênero textual, já bem explícito, já tem o edital do próximo Enem, já tem o cronograma, né? Eu dei uma olhadinha ali no nosso blog, né? Eu imagino que todos já tenham também tido esse acesso, até porque eu estou conversando com pessoas que estão acompanhando aí os calendários, os vestibulares, e o Enem faz parte disso, né? Em relação ao gênero já é definido desde o edital, que é a dissertação argumentativa, né? E é um gênero que requer uma maior objetividade na abordagem do tema da redação. A gente vai trabalhar bastante isso em sala para diferenciar uma abordagem objetiva de uma abordagem subjetiva de um tema, né? Então, o gênero científico, acadêmico, técnico, ele pressupõe, jornalístico também, ele pressupõe uma abordagem mais objetiva do tema, enquanto um gênero mais literário, o tema é abordado de uma forma mais subjetiva, né? Então, o autor tem um pouco mais de liberdade para expressar suas opiniões, né? Utilizar adjetivos e palavras que não têm uma objetividade, né? Com os exercícios, isso vão ficar mais claros, isso vai ficar mais claro para os que têm dúvidas em relação a isso, né? Em geral, o Enem, ele tem a própria linha até então, né? Então a gente está fazendo uma avaliação do que foi o Enem até então, né? Como a gente está vivendo num período no Brasil que está tudo um pouco nebuloso, né? Então a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, mas a gente está falando do que foi até então, né? Quais são as características do que a gente espera aí, e até com base no que foi dito no edital, né? Os temas, eles são feitos, a escolha, a própria prova do Enem, ela tem uma característica de avaliar o aluno de uma forma mais ampla, pegando o conhecimento de todas as disciplinas, né? Então, é importante que o aluno, porque assim, a redação não é nada que você decore, que você vai lá, eu decoro, eu vou escrever. Não, eu não sei o que vai cair, né? E eu vou escrever, eu tenho que saber, eu tenho que ter trabalhado todos esses anos da minha formação escolar, né? Então, isso é o que se espera que uma escola tenha feito, não só porque cai no Enem, mas porque prepara para a vida para isso. O aluno, ele tem que saber se posicionar, ter uma leitura crítica, né? Então,
Quem teve uma formação desse tipo, com certeza tem uma facilidade, né? E aí você vai trabalhar na abordagem do tema todos os conhecimentos que você tem das disciplinas e da sua vivência também pessoal, porque um aluno que vai fazer um vestibular, que vai entrar numa universidade, tem cerca de 16, 17, 18 anos, em média, né? Tem alguns que têm um pouco mais, mas eles já têm uma vivência e é esperado desses alunos um senso crítico. Então, o conhecimento que eles adquiriram nas disciplinas também são importantes. Em relação aos critérios de avaliação, né? A prova vale 1000 pontos e são 5 critérios, né, levados em consideração no Enem. O primeiro deles, que ele vale de até 200 pontos, é o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, aqui nesse critério 0 a 200 pontos. Então você vai poder receber uma nota dentro dessa pontuação, de 0 a 200 pontos. Vão ser avaliados a ortografia, a pontuação, a regência, a concordância, o emprego da crase, né? E outras questões que tenham a ver com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Isso para diferenciar da língua oral, né? Da língua informal, né? Então a gente vai falar sobre isso ao longo dos nossos encontros e com certeza vocês já sabem do que se trata. O segundo critério, que vai ser avaliado também com uma nota de 0 a 200 pontos, a banca vai avaliar se você compreendeu, entendeu a proposta de redação, né? Se você entendeu o tema da redação e se você aplicou os conhecimentos da vida toda de uma forma pertinente, né? Então, aqui é que entram os critérios da informatividade, principalmente, tá? Então, tem que saber se você entendeu a proposta de tema, se você está tangenciando, porque como é comum no Enem, às vezes aparece um comando com vários textos, um infográfico, uma imagem, um dado, aquilo tudo compõe o tema. Não só o comando, ele te dá o norte do que você tem que escrever, mas você tem que passar por tudo aquilo. Então, às vezes você vê uma partezinha daquilo, né? Daquele conjunto de textos no dia da prova. Você escreve sobre uma delas, você vai tangenciar o tema, então você não vai direto ao ponto. Então, a dica aqui depois que você escreveu, sempre volta ali, mas o que foi que ele pediu mesmo lá no comando? Volta no que o comando da questão pedia, porque às vezes é comum eu ver aluno se empolgar, puxa, ele abordou sobre isso, mas na verdade aquilo era só uma ilustração que fazia parte de um tema maior. E ele não aborda o tema maior e aborda só um subtema, tá? Então, esse é o critério 2. O terceiro critério vai ser justamente se você sabe argumentar, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, dados, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aí é que entra a capacidade de argumentar, não ficar no achismo e ter argumentos consistentes, né? O quarto critério que vai ser avaliado, você vai ter que demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, a coesão e a coerência. O seu texto vai estar costurado, se você vai empregar as conjunções, as preposições, os pronomes, para que esse texto ele fique um todo coerente e os seus argumentos estejam sólidos, tá? Então, isso é fundamental. E o quinto critério, que é um diferencial do Enem, vai ser avaliado, se você sabe elaborar proposta de intervenção para problema abordado, respeitando os direitos humanos. Pessoal, isso é fundamental, né? Então, em sala a gente trabalha isso porque eu vejo que às vezes o aluno não sabe o que são os direitos humanos, ele não sabe se aquela proposta fere ou não, né, os direitos humanos. Então a gente trabalha tanto como apresentar uma proposta de intervenção. E o que seria isso, né? Você tem que apresentar, normalmente é apresentado um problema, e já
há um pressuposto nesse problema, ou seja, ali, aquele problema, se é problema ou não está em discussão. Normalmente é apresentado um problema, como já foi feito a persistência da violência contra a mulher. Né? Não cabe aqui discutir que não há violência contra a mulher. O pressuposto do tema é né? O que fazer para acabar com isso, diminuir e acabar realmente com a violência contra a mulher. Isso é um dos exemplos, né? Intolerância religiosa também. Então, você não pode, não está em debate se há ou não intolerância religiosa no Brasil, né? E o pressuposto do tema é que há. Agora, quais são as medidas para acabar com a intolerância, né, para atacar a intolerância religiosa, né? Então, no caso, como a violência da mulher. Então, você vai ter que apresentar uma proposta de intervenção. O que significa isso? Você vai ter que apresentar o que fazer e como fazer. A banca não espera de você uma solução de um especialista já formado, de alguém já formado na área, mas com uma pessoa de 16 anos que cursou até o ensino médio, tem que ser capaz de apresentar algumas propostas, né, nesse sentido. Normalmente as propostas acabam girando em termos de ou apresentar uma intervenção a partir do poder público, do legislativo criando uma lei, ou do executivo fiscalizando. Às vezes já há a lei, o que falta é fiscalização, né? Às vezes falta uma sensibilização, uma conscientização que pode ser feita por meio de campanhas ou por meio da própria educação, né? No caso da violência contra a mulher, para citar um exemplo, você pode trabalhar também, atacar isso num problema desde criança, né? Desde a formação na escola, as diferenças, né, de gênero, né, o preconceito que há, a diferença na criação de homens e mulheres, de meninos e meninas. Então, os temas eles acabam girando, né, dentro disso, né, dentro da esfera da intervenção pública, do que pode cada pessoa fazer, né, mas também do ponto de vista de uma lei, da criação de uma lei, de uma fiscalização. Então, há um leque dependendo do tema, há um leque de possibilidades para abordar a questão. Em relação a zerar, né? O que pode zerar o Enem, né? E há muitas pessoas que zeram nas redações e lá no edital consta assim explicitamente o que vai ser considerado, vai ser atribuída nota 0 na sua redação. Se você fugir do tema proposto, se você não escreveu uma dissertação argumentativa, ou seja, você não aplicou o gênero textual solicitado, se você tiver menos do que 7 linhas, gente, 7 linhas é muito pouco, né? Então o texto tem que ter até 30 linhas. 7 linhas, se você tiver menos do que 7 linhas, né, vai ser também atribuída nota 0. Se for ofensivo, se cometer injúria ou desrespeitar os direitos humanos, por incrível que pareça, tem várias pessoas, até no próprio site do Enem, eu vou compartilhar depois um material aqui com vocês por e-mail, de exemplos. Eles inclusive separaram alguns exemplos de redações que atacavam os direitos humanos, né? Então, porque às vezes o aluno fica assim, mas eu não sei, né? Você tem liberdade de expressão? Tem. Liberdade de opinião? Tem. Só que o que tem ali tem um critério bem claro, não é aceitado, né? Não é aceitável qualquer proposta que fira os direitos humanos. Isso é um critério mínimo de civilidade, né? Então, quanto a isso, não tem questão. Se apresentar desenhos e outras formas propositais de anulação ou contiver parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Isso aqui foi bem para pegar alguns casos que a gente viu assim, o fulano colocou no meio da redação uma receita de miojo, então fica um texto desconexo só para encher linguiça, né? Se a folha da redação estiver em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Então, pessoal, cuidado, que às vezes o pessoal fica tenso, fica nervoso, não lê com atenção, escreve a redação, escreve o rascunho na folha para apresentar a redação e passa limpo na folha de rascunho, já zera, gente. Então, tem que ter atenção, tem que ter cuidado, né? Também não vale copiar os trechos dos textos motivadores, né? Então, isso você tem que abordar o tema que perpassa os temas motivadores, mas não pode copiar. Isso é fato, né, pessoal? Então,
nesse caso, né, o que a gente indica é sempre assim, você tem que fazer, escreva aquilo com suas palavras, né? Você pode citar, mencionar o que está ali, mas nunca copiar os trechos, tá? Isso para qualquer redação, qualquer vestibular, isso é aconselhável, tá bom? Então, gente, em relação ao Enem, aqui, deixem, né, as dúvidas de vocês no vídeo, ou me enviem por e-mail, tá? Pra gente complementar com o que ficou faltando. E em sala a gente vai exercitar, e em cima dos textos de vocês eu vou dar o feedback para dizer, melhor aqui, tá bom, não tá, o que precisa melhorar. Tá bom, gente? Beijo!